Aleluia! Tu és santo, Pai. Tu és santo. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Fonte de todo conhecimento. Pai, nós te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Pela Tua palavra que é o nosso alimento, é o alimento para o nosso espírito, Pai. Nós estamos aqui para ser alimentados pelo Teu Espírito, Pai, pela Tua palavra, que nos muda, que nos transforma, que renova a nossa mente. A Tua palavra, ela tem a primazia nas nossas vidas, porque quanto mais nós Te conhecemos, Pai, queremos ser parecidos contigo. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado pelo Teu Espírito que vive em nós, que nos capacita. Pai, que nos ensina a viver uma vida separada do mundo, viver uma vida santa, uma vida, Pai, de fé que Te agrada. Aleluia, Pai. Tu tens a primazia nas nossas vidas. Tu és o motivo de nós estarmos aqui reunidos para Te louvar, para Te adorar, para sermos transformados pela Tua palavra, Pai. Eu Te dou graças, porque Tu és fiel, a Tua palavra é fiel, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Obrigado, Ana, obrigado, Rafa. Valeu, Caio, todo mundo, obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje vamos falar de família. Estava no meu coração isso há um tempo atrás, eu estava meditando sobre isso, partindo do princípio de como Deus tem sido bom e como é bom andar com Deus e ver a transformação que Ele faz na nossa família, né? E a família é a escola de Deus para o nosso crescimento. Amém? Quando eu aceitei Jesus, eu vivia sobre o teto, né, do meu pai. Meu pai é a autoridade do lar, né, naquele momento. Então, os desafios começaram ali. Eu tinha uma vida antes de aceitar Jesus, e meu pai bem conhecia, e uma vida depois. Então, as diferenças já começam na sua casa. Quando tem o churrasco, tem a bebida, você não vai mais. Aí eu falei, não. Toma um pouquinho. Era submisso, mas não era obediente às coisas relacionadas à bebida. Então, o ajuste já começa em casa. Eu já comecei a ser tratado e trabalhado, começa no nosso núcleo. Primeiro, estava no núcleo sendo, né, guiado, meu pai era o cabeça do lar, mas depois eu passei a ter a minha própria família, a eu ser o cabeça do meu lar, a eu direcionar para qual o objetivo, né? Onde nós queremos ir como casal. E isso tem que estar bem ajustado entre o homem e a mulher. O nosso objetivo de casamento qual é? Onde nós queremos chegar, né? Porque se num casamento o homem tem um objetivo e a mulher tem outro objetivo, vocês não vão estar em união. Amém? E a palavra diz assim, sobre união, Mateus 12, 22, estar unidos, versão NVI, diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então aqui nós temos uma prova clara de que uma casa dividida está fadada ao fracasso. A palavra, ela está dizendo. Amém? E assim também, estar unidos, Gênesis, capítulo 16, verso 6. Diz assim, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua,
e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Aqui está o poder do casal, na união, de estarmos com o mesmo propósito. Aqui na construção, a gente sabe que foi quando Deus confundiu as línguas. Aquele povo, eles tinham o mesmo propósito, eles estavam obstinados a construir uma torre que chegasse ao céu. Ninguém estava preocupado em dizer, quem é que vai o crédito para a construção dessa torre? Fulano de tal está trabalhando. Não, o povo estava unido com um único objetivo. O objetivo é essa torre fazer tão alta que alcance o céu. E assim deve ser o casamento para dar certo. Ele tem que estar com o mesmo objetivo. O casal tem que caminhar juntos, de mão dadas. Às vezes, se você não tem essa clareza desse objetivo, orando juntos, vocês vão chegar a essa revelação. O que é que o Senhor quer? E o Senhor, Ele tem planos de paz. Ele não vai unir o casal, aí depois um tem um objetivo e outro tem outro objetivo totalmente contrário. Não. O Senhor, Ele une o casal com um propósito. Deus é um Deus de propósito. Ele tem propósito em todas as coisas. Amém? Então, às vezes a gente pergunta, qual o objetivo do casamento? Né? Então, a Bíblia diz aqui, qual o propósito que estamos tentando realizar? Né? Qual o propósito do casamento que estamos tentando realizar por meio deles? A resposta, tem várias respostas que diz, um é os mais novos, né? Às vezes querem casar logo porque os hormônios estão às alturas, né? Não, quero casar, né? Pode ser o sexo, né? Outros é o companheirismo, o amor, né? E outras pessoas pensam, defendem tudo isso, mas diz, olha, é possível ter tudo isso sem casar, que é o viver junto, né? Mas não, o mundo está dizendo isso. Então muitas pessoas estão embarcando nesse conceito mundano de um casamento que não agrada ao Senhor. Um casamento onde você se junta totalmente deturpado a ideia de casamento. Então, esse não é o plano de Deus para os seus filhos. Assim como aos filhos de Deus, aos filhos das trevas. Os filhos das trevas andam dessa forma. Andam segundo o curso desse mundo. Mas nós não. Nós pregamos um casamento santo entre homem, entre a mulher, um casamento abençoado, com o mesmo propósito, onde o homem é o cabeça do lar, e não como um machismo. Não, o homem é o cabeça do lar porque ele foi instituído por Deus. Né? A palavra diz para os maridos, amem as suas esposas, e esposas sede submissas aos seus maridos. A gente vai andar, qual é o maior? Quem é que tem que sofrer mais? Creio eu que o amor. O amor, ele é submisso, né? Deus capacitou o homem para liderar. Deus colocou características diferentes no homem e na mulher. E o homem, Deus colocou essa característica de liderar. Foi assim com a criação. Amém? Vamos lá em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, verso 26. Começa dizendo assim: então disse Deus... Todos nós conhecemos muito esse versículo, mas é bom, a gente sempre tem que ler a palavra, irmãos. Quando a gente lê a palavra, caramba, eu não sabia muito disso. Como a palavra ela se faz nova. Se você tiver com seu coração atento ao Espírito, orar e meditar na palavra, como você vê que cada hora que você lê, você tem uma revelação de uma coisa nova. Romanos mesmo, que livro excelente. Você vai lendo, meu Deus, que revelação. Fique conectado no Espírito. Não fala, já sei esse versículo. Isso eu já conheço de cor, a criação, Deus. Fique conectado no mesmo Espírito, para você aprender, para você receber do Pai, amém? Diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. No coração de Deus, Deus não tinha primeiramente, como alguns falam, vou criar o homem primeiro, depois lá, e Deus olhou, não é bom que o homem viva só. Não, primeiramente no coração de Deus, ele já tinha visto o homem e a mulher.
Mas o homem veio primeiro com um propósito. A Bíblia fala, quanto muito é dado, muito se é cobrado. Amém? Vamos chegar lá. Deus colocou, como eu falei, particularidades da sua essência no homem e outra na mulher. O homem liderar, suprir, como às vezes a gente fala, uma visão mais bruta, né? O homem geralmente é mais bruto, mas né, a mulher, quando você casa, a mulher vai te aperfeiçoando, né? Ela vai te moldando. Não, você é muito assim, fala assim, assado. Isso é bom, meu irmão. Isso é bom. Você tem que aprender, homens, aprendam a escutar as suas mulheres. Aprenda a escutar as suas mulheres. Todo homem seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Às vezes a conversa com a sua mulher, eu nem estava, mas eu vou falar isso, já está antes. A conversa com a sua mulher vai doer lá na alma. Ela vai dizer coisa para você que a sua carne vai ficar e você tem que prestar atenção e ouvir, porque ela quer o seu melhor. A sua carne, ela está querendo assim, sabe, não ouvir aquilo. Mas tenha paciência, escute. A sua mulher ela enxerga de uma forma diferente as coisas, diferente da visão que Deus te deu. Então, escute a sua mulher. Assim também, mulheres, escute os seus maridos. Às vezes o marido dá aquela pancada assim devagar, né? Não é aquela pancada, vamos alto lá para depois a mulher, não, como é que é? Você dá pancada na Lorena? Não. Palavras assim um pouco mais duras, que o homem é mais bruto, né? Que isso também vai doer, né? Vai mexer na alma da pessoa, que ela tem que mudar, que é uma forma que ela vê as coisas e não é bem assim. Amém? Vocês estão entendendo? Então, tanto para o homem e para a mulher, e essas conversas tem que ter entre o casal. A mulher tem que ter toda a liberdade de falar para o marido, seja o que for. Ah, é bafo, é isso, é aquilo, né? Acorda de manhã, quer me beijar, não, dá uma... Né? Tem que falar, não pode ter papas na língua, amém? Né? E o homem também com a mulher, olha, você podia melhorar nisso aqui, eu achei que você errou aqui. Tem que ter uma relação íntima e sem papa na língua. Você não pode ficar, poxa, será que eu falo para minha mulher isso? Será que ela vai ficar magoada? Será que ela não vai? Meu irmão, dose as palavras. Pense antes, ensaie como é que você vai falar a palavra, né? Ensaia, vá lá. E aí você vai e comunica aquilo. Porque aí vocês vão se ajustando. Amém? Tanto o homem quanto a mulher. Assim, glória a Deus, eu fiz 20 anos de casado, mas eu não dou, ai, que 20 anos, não. Glória a Deus, porque eu tenho aprendido pelo Espírito a andar nesse amor. Porque não adianta nada você ter 20 anos de casado, mas você não mudou, você continua aquele marido ranzinza, a mulher fala uma coisa para você, você não muda, você não é guiado pelo Espírito, né? Você anda, não muda, não quer mudar, não, eu nasci assim, pronto. Outra coisa é você aprender pela palavra, como você tem que ser manso, como você tem que estar pronto para ouvir a sua mulher, mesmo sendo aquelas críticas que dói lá na alma, sabe? Quando é mulher, ela chora. Quando dói lá, como é chorar, depois vem e agradece. O cara não, o cara recebe logo, eu vou passar essa bola para frente, eu vou fazer o que essa mulher está dizendo aqui para eu não vou ficar parado, amém? Glória a Deus por esse comportamento no homem e na mulher. Já pensou se o homem recebesse um problema, começasse a chorar e não resolve nada? Né? A mulher, às vezes, com um problema, ela vai chorar para depois ela pensar como vai resolver a situação. O homem não, ele vai querer, como é que eu resolvo logo isso? Né? Morreu alguém, o cara já pensa, não, tem que ligar na funerária, tem que providenciar a caixa. A mulher não, ela vai chorar primeiro com a notícia, morreu, não sei quem. O cara não, já vai resolver. Isso são particularidades, que mulher, aceitem essa particularidade no seu marido. Marido, aceite também as particularidades da sua mulher. Amém? Ela é mais sentimental. Então, não queira que ela seja igual a você. Não queira que ela veja as coisas igual a você. Às vezes tem pessoas que... Às vezes a Lorena fala para mim, não, Guga, você está vendo só a árvore, você tem que ver a floresta. É porque eu olho só um problema e vou resolver aquilo. Eu estou olhando só aquilo. Eu não olho a floresta toda. Mas, às vezes é assim, né? Amém? Glória a Deus, estão entendendo? O homem é mais brutão. Enfim, a mulher não, ela é auxiliadora, uma visão mais refinada, maiores detalhes para os assuntos, enxerga muitas vezes o que o homem não vê. Às vezes o homem chega na igreja de Pai do Senhor, passa, fala, e às vezes ela percebe mais coisa. Pô, tu viu que uma irmã estava com um rosto semblante meio assim, será que está acontecendo alguma coisa e tal?
essa visão mais refinada que é da mulher. O do homem, não, ele não percebe. A mulher, alguém sobe aqui, sabe a cor do sapato, qual era a cor disso, se está de... O cara nem sabe. Qual era a cor da camisa que o pastor Hélio estava no outro? Sei não. Agora a mulher, ela vai saber. Ela já faz o raio-x. Amém? Então aceita essas particularidades de um e do outro. Aleluia. Vamos lá para Gênesis capítulo 2, verso 18. Deus criou, então, no coração de Deus estava já o homem e a mulher, né? E no capítulo Gênesis 2:18 diz assim: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém? O próprio Deus disse a respeito de Adão, né? Não é bom que Adão esteja só. Essa análise foi feita antes da queda da humanidade. E que Adão tinha completa harmonia afetuosa e pessoal com Deus. Né? Mas ainda assim, Deus disse que não bastava. Né? E após Deus mandar todos os animais para Adão dar nomes, então Adão, eu creio que Adão ficou ali vendo o casal, leão, leoa, aí todo mundo tinha seu par, e ele se olhava, ele era diferente, né, de toda a criação, e eu acho que depois ele deve ter pensado lá, né, poxa, como seria bom ter uma, né, então depois de dar nome lá, Gênesis dá nome aos animais, Gênesis 2, verso 20, diz assim, Deus, assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu, a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Diante dessa necessidade que Deus já tinha no coração do homem estar sozinho, Deus fez o quê? Deus instituiu o casamento, né? E lá em Gênesis 2:23 diz assim, que foi quando Deus criou Eva, amém? Aí Deus criou Eva, trouxe para Adão também, para Adão dar o nome para Eva. Ele trouxe para, né? E Adão chegou lá e disse: Esta sim, tipo assim, agora sim, agora chegou, né? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, né? Porque ele era o homem. Não era chamado de Adão. Depois que eu fui ver isso, depois que eles caíram, que Deus deu o nome, que foi Adão e foi Eva, mas antes, na Bíblia, no capítulo 1, não fala que o nome era Adão, Deus criou o homem, fala homem, aí após era Adão. Eu estava lendo, aí eu percebi, só uma coisa particular mesmo. Aí Deus, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, vimos aqui que o casamento teve um propósito. Tudo que Deus faz há um propósito. Qual foi o propósito? Que o homem não ficasse só, que o homem tivesse uma auxiliadora para ajudar nas tarefas que o homem tinha no jardim. Deus criou todo mundo e ele criou um jardim específico para Adão cuidar desse jardim. Amém? 1 Coríntios 11, 12, diz assim, porque às vezes a pessoa pode estar, não, mas o homem nasceu primeiro. Não, mas o homem tem que ser mais, porque ele nasceu primeiro, a mulher vai só depois. Né? Não tem, para Deus não tem essa diferença. Adão veio primeiro, porque Deus falou, a Bíblia diz que Deus falou com Adão, né? Falou com o homem, olha, eu vou plantar aqui, de tudo você pode comer, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. E nós não vemos na Bíblia Deus dando essa mesma ordem para Eva. Amém? Então Adão teve essa responsabilidade de guardar, de cuidar o jardim. A única proibição foi, olha, não coma. Deixou aquela curiosidade, não coma. E a mulher depois veio, amém? Depois do homem, mas que nem fala em 1 Coríntios 11, que diz assim, ó, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus.
Amém? E após esse casamento, né, do Deus ter tirado a costela de Adão, criado a mulher, né, Adão ficou felizão, com certeza, né, que viu uma mulher, viu uma companheira, né, Deus disse para eles multiplicarem, né? Então Deus instituiu ali um casamento. A multiplicação, nós sabemos que vem através da união do homem e da mulher e da relação. Então, isso foi um plano e um propósito de Deus. Amém? Aí depois nós vimos a queda deles dois, né? Diz assim, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuto que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, a serpente era um animal selvagem que Deus tinha feito, mas ele tinha dado autoridade ao homem para governar sobre tudo. Amém? Só para ficar nisso em mente. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Artimanha, Satanás, ele sempre vem com a mentira. Né? Por isso que a palavra diz, vigiai. Né? Nós temos que estar sempre vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. Né? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toqueis nele, do contrário vocês morrerão. Aqui a gente sempre fala, olha, Deus não era só para não comer, não tem nada a ver que não tocou. Né? Eu creio que quem deu essa ordem foi Adão que deu para Eva. Né? Adão deve ter dito, olha, Deus criou esse jardim aqui para mim e para a gente, né? A gente tem que cuidar, nós temos que cuidar desse aqui, que Deus diz, olha, eu vou dar para vocês cuidarem tudo, como a gente tem que cuidar, mas tem aquela árvore ali, ó, daquela árvore nem toca, nem come, nem toca, nem faz nada, porque Eva falou e eles não tinham caído, né? Amém? Aí a serpente disse, olha, certamente não morrerão, Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás plantou uma armadilha. Poxa, eu vou ser que nem Deus, eu vou conhecer o bem e o mal, ser igual a Deus. Mas, né, ele brotou essa curiosidade em Eva. Aí, quando a mulher, diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Aqui, irmãos, eu lendo esse texto, eu fiquei pensando, primeiro, Eva foi enganada, amém? Eva, ela comeu enganada. Adão, ele comeu consciente. Adão, ele não foi enganado. Primeiro ponto, Adão, eu acho que ele vacilou. Por quê? Ele teria que ter, tipo, eu fiquei pensando na minha esposa, na Lorena aqui, o que eu venho na cabeça, né? A Lorena, eu estou num lugar, num ambiente, e eu vejo alguém, o sexo oposto, conversando meio que rindo. Eu, como um marido, eu vou chegar junto. Ela não tem um coração nada, mas eu vou chegar junto e vou, rapaz, né? Ou dar um beijo, meu amigão, tudo bem? Mostrar que tem dono. Assim, tá entendendo? Tipo uma linguagem masculina, mostrar que tem dono. Olha, tu tá errado. Né? Na boa, não vou chegar nos 5 dons de nada. Assim, eu creio que Adão tinha essa autoridade. Ele tinha um jardim, ele estava unido com Eva. Ele tinha essa percepção, Satanás está conversando ali, ó. Será? Eu vou lá dar uma bolacha nele. Eu tenho autoridade sobre ele, Deus me deu autoridade sobre todos os animais. Vou lá acabar com essa, né? Amém? Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Era propósito também que o homem caísse? Creio que não. Mas ele tinha, creio eu que ele tinha essa autoridade, ele tinha essa percepção de que Eva estava dando uma conversada com um inimigo. Então, chegava lá e botava a ordem, amém? Então, ele comeu consciente. O que é que eu vejo também nisso? Poxa, tá você e tua mulher, homens, nós aqui, num caso de emergência, tenho certeza que a gente morre pela esposa. Você vai para frente, vai defender ela de qualquer jeito. Tem algum homem aqui que tem dúvida? Senão eu vou orar por você, meu irmão.
Porque num caso de extrema necessidade, meu irmão, fica aí com as crianças, eu vou. Esse é um instinto, não sei, é instinto que for, isso é do homem, para proteger o seu lar. Então, aqui, poxa, Eva, tu comeu esse negócio aí, Eva? Né? Tipo aí, não vou. Adão comeu consciente. Mas até aqui ele fez o legal com Eva. Não, tu foi, eu também vou, estamos juntos. Né? Mas depois, quando Deus foi chamar ele no jardim, né? Como ele passeava toda tarde, tudo, chamou para conversar, ele se escondeu. Aí depois, também, quem foi que Deus foi chamar a atenção? Adão. Adão era o cabeça. Ele foi chamar a atenção. Aí, ele falou para Adão, eu me escondi porque eu estava nu, né? Quem te disse que tu estava nu? Por acaso comeu do fruto que eu falei para você não comer? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele agora, né, botou a culpa na mulher. E isso é muito comum na nossa vida conjugal. Por quê? Às vezes a gente coloca os nossos sentimentos, né? Nós despejamos os nossos sentimentos contra o nosso cônjuge, descrevendo assim os nossos problemas a partir das falhas deles. Não, mas eu estou agindo assim porque tu é assado. Né? Se tu agisse diferente, aí eu ia fazer assado, mas tu está agindo, às vezes a gente despeja os nossos problemas por causa do nosso cônjuge. Não, tipo Adão, não, é verdade, eu comi, Senhor, tal. Ele, não, foi a mulher que tu me deixa. Né? Botou um problema que ele tinha que ter assumido. Amém? Né? Então, e um princípio, né, para ilustrar melhor, um princípio assim, de como a gente, no casamento, como a gente melhora isso, né? Essa relação, né? Essas vezes, essas conversas que às vezes que eu falei que dói na alma, né? Como tem que ser feito. Aí eu busquei um princípio, assim, eu achei um princípio que eu acho que você pode colocar. Acho não, você pode colocar isso no seu casamento, que é um ponto de partida, porque às vezes a gente fala, não, mulheres, o que você mais detesta no seu marido? O que você acha que ele podia melhorar? Aí pronto, tanto a mulher como o homem, e o homem também faz. Aí o cara vai lá, um bocado de lista às vezes, né? Isso é normal, não, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. Aí depois, se eu perguntar agora, diz o que é que você precisa melhorar? O que é que você acha que você tem que mudar? Aí você escreve 1, 2, passa 10 minutos pensando em mais alguma coisa, você sempre acha que você não tem que mudar muita coisa. Geralmente é assim, né? Então, quando a gente acha algo que precisa ser mudado, temos que ter essa conversa franca, né? Não temos que ficar despejando, achando que o nosso fracasso ou o que a gente não está fazendo com sucesso seja por causa da mulher, porque a mulher não está agindo como deveria agir para você ficar mais tranquilo. Não, você não cuida das crianças direito, então não tenho cabeça para resolver essas coisas. Enfim, trabalho, isso, aquilo, ainda tenho que ficar resolvendo essas pequenas coisas. Às vezes, de uma conversa melhor, mais harmoniosa, você sentar e conversar, dividir obrigações, muito melhor do que você ficar discutindo. Então, em Mateus 7, só tira Mateus 7, verso 1 a 5. Né? Isso aqui pode ser usado para o casamento, que começa assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Por que você repara o cisco que está no olho, em vez de botar da pessoa, vamos botar seu parceiro, né? Porque você repara o cisco que está no olho do seu parceiro e não se dá conta da viga que está no seu olho. Porque muitas vezes a gente é rápido em ver os erros nas outras pessoas. Pô, aquela pessoa podia ter agido assim, aquela pessoa assim. E também no nosso parceiro. E é mais difícil a gente enxergar a trave que está no nosso olho, né? Por isso que essa relação de marido e mulher tem que ser clara, transparente, limpa para poder os dois terem essa oportunidade de um comunicar para o outro. Olha, eu acho que você tem que assim fazer isso. Você está muito parado, você está assado, assim, né? E o homem tem essa calma também de ouvir, calar alto lá, não, assim não, né? E vice-versa. Porque, às vezes, a gente não está enxergando que está em nós,
que está no homem ou que está na mulher, o problema está na gente, não está no cônjuge. Às vezes a gente está numa sintonia diferente. Amém? É um princípio só. Amém? Aleluia. E às vezes eu botei aqui, muitas vezes nos achamos muito espirituais, mas quando somos exigidos a andar em amor dentro de casa, às vezes a gente não está andando. Em casa é o melhor lugar, como eu falo, para a gente aprender. Se você anda em amor, se você anda no fruto do Espírito dentro de casa, você anda em qualquer lugar. Você anda em qualquer lugar. Porque se em casa a sua esposa perceber a sua mudança, você não vai ser um ator fora, um ator na igreja, um ator na rua. Se você está tendo ouvidos, paciência, dando honra à sua mulher em casa, a seus filhos, pronto, o resto vai ser fácil. Porque esse é um princípio, né? A família é o seu núcleo ali. Você tem que ter prazer em ir para casa. Prazer depois do trabalho, você está doido para ir para casa, para ver a sua esposa, né, para ver os seus filhos, ver a bênção de Deus sobre a sua casa. Você olha para os seus filhos e olha, poxa, glória a Deus, que Deus tem sido muito bom. Olha a minha esposa linda, cada dia mais bonita. Olha os meus filhos crescendo, sendo educados, né, sendo crianças amáveis. E eu vejo que não é por mim, irmão. Eu não estou aqui me vangloriando, não. Eu vejo que não é por mim. Isso é para todos. Só depende de nós obedecermos ao Espírito e não dar lugar à carne. Porque às vezes em casa você vai querer dar lugar à carne. É mais fácil. É mais fácil você ter paciência com alguém que é de fora. Alguém que é de fora faz alguma coisa, você, tá tranquilo, aquele cara. Mas quando é em casa, é mais difícil. Em casa você vai querer estourar logo. Você não está vendo? Pô, cheguei de trabalho cansado e tal, agora você vai querer falar de menino, falar da mãe, do pai, da cunhada, né? É mais fácil, né? Os de fora. Em casa é onde você é testado, onde você tem que viver no Espírito e não dar lugar à carne. Né? Porque vontade, às vezes, vontade nós temos, mas a gente sabe que tem certas vontades que não merecem você continuar naquela vibe, como fala, né? Às vezes bate uma ira, assim, de palavras ou do que for, mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus na conversa, né? Você tem que, Senhor, me ajuda, né? Fala comigo, eu quero estar atento, eu quero mudar, eu quero ser parecido contigo, eu quero ser manso, eu quero ser, né? Você quer ser parecidinho com Jesus, não quer? Então, você tem que aprender em casa é a melhor escola. Em casa é bom demais para aprender isso, mas você tem que saber o processo. O processo não é fácil, assim como todo processo de crescimento não é fácil, né? E graças a Deus, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, e o Espírito de Deus ele nos guia em casa para poder caminhar nessa bênção de ver os seus filhos, a sua esposa, né? Vamos em 1 Pedro 3,7. Vamos ler 1 Pedro 3,7, que fala sobre os maridos. Do mesmo modo, eu vou falar sobre os maridos primeiro. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, como co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidos as suas orações. Aqui está um princípio básico de tratar, nós temos que ser sábios no convívio em casa, tratar nossas mulheres com honra. Por quê? Porque senão as nossas orações vão ser interrompidas. Homem, é o nosso dever de perdoar em casa. Eu estou certo, ela está errada, eu estou certo, ela não viu o que eu passei, eu estou certo. É a nossa, se a mulher ficou brava, meu irmão, diz que ela está certa. Não queira razão. Não queira razão. Antes no nosso casamento, a Lorena falava, não, eu quero ter razão. Aí eu falei, eu quero ser feliz. Aí a Lorena, não, eu quero ter razão. Aí eu falei, não, eu não quero ter razão. Eu não quero é brigar. Porque a briga é chata, ela desgasta, né, essa discussão. Né? E eu tenho aprendido. Né? Há pouco tempo atrás, a Lorena chegou, eu cheguei em casa, cansado, a Lorena veio falar da funcionária, de aumento, disso, de não sei o quê. Aí ela me falou, aí eu falei, tá, e quanto é que ela quer o aumento? Aí ela, tanto.
Aí eu falei, tá bom, tem que ver. Vamos mandar para a contabilidade, eles vão calcular, vamos ver quanto isso vai onerar. E eu tinha um valor em mente, que ela falou, né? Aí tá certo, eu guardei aquilo. Aí depois, quando estava para virar, aí ela falou, e aí, vai ter? Ela pediu aumento. E aí? Aí eu falei assim, olha, ela estava achando que era um valor abaixo, né? Eu sabia do valor certo. Aí eu falei, é tanto que ela quer aumento, vai onerar tanto. Ela falou, não, mas não é esse valor. Eu falei para você que não era, eu falo, você não escuta, você fica fazendo outra coisa, você fica olhando no celular, você fica vendo futebol, você fica vendo... E descascou e ficou falando lá, que não era aquele valor que eu tinha dito. Eu sabia que eu estava certo, mas eu fiz o quê? Eu falei, tá bom, pergunta lá para ela. Né? Depois pergunta lá para ela quanto é que foi o valor do aumento. Aí eu fiquei bem, aí ficou 2 dias, 3, ela não perguntou. Aí quando foi no quarto, no quarto dia ela entrou no quarto rindo, já com aquela cara assim, né? Sim, você tinha razão, não era aquele, sabe? Então nós temos que ter paciência, irmãos. O homem, você tem autoridade no seu lar. Quando um não quer, nem aquele ditado do mundo, quando um não quer, dois não brigam, né? A mulher pode estar naquele jeito, tem aquelas coisas de TPM, tem aqueles que a gente não sabe o que é, né? E graças a Deus que a gente não sabe o que é, né? Às vezes está diferente. E aí, tu tem que ter sabedoria, tu vai orar em língua, meu irmão. Vai pro lado, você escuta, dá atenção, larga o celular, o futebol às vezes que é difícil desligar porque não lance, né? Mas dá atenção e seja paciente, né? Nós temos a responsabilidade, irmãos. Os homens têm a responsabilidade no seu lar. Se você não estiver alinhado, se você não for um homem de Deus na sua casa, meu irmão, é difícil manter um lar de uma pessoa que não tem Deus, que não tem um Espírito Santo para estar guiando a pessoa dentro do lar. Né? Às vezes eu penso, tem pessoas que têm aí 20, 30 anos de casado que não são crentes. Mas tu não sabe a barra que uma mulher deve segurar. Você não sabe, às vezes, a barra que esse homem segura. Mas, meu irmão, no meu tem sido leve, agradável, prazeroso. Né? Eu olho e vejo, Deus, tu és bom, tu tens sido muito, muito bom. Muito, é bom demais. Nós temos que cuidar das nossas mulheres. Homens, aqueles que são casados, né, aqueles que não são também, entre no casamento sabendo que vai haver essas divergências. Mas, várias divergências, mas esteja pronto a conduzir ao teu lar para um objetivo, que é o céu no seu lar. É o céu no seu lar. Não deixe o inimigo criar ciranda no seu lar, entrar com a coisinha. Seja vigilante. Opa, isso aí não está endemoniada a tua mulher, porque a gente aprendeu que a mulher não pode ficar possessa, amém? Não pode. Mas às vezes é uma influência. E você que tem que ter esse discernimento espiritual para olhar isso. Assim como aconteceu quando Davi estava trazendo a arca. Lembra quando Davi estava trazendo a arca de Deus? Aí ele dançou lá, se alegrando, se humilhando no Senhor. E a esposa dele, a Mical, ficou lá, só olhando aquela graça, né? Aí depois chegou, eu vi você aí dançando e tal, na frente das escravas das pessoas que te servem aí, né? Ficou com ciúme, né? E ele falou, não, errado, ela foi uma influência maligna ali. Errado. Davi estava o quê? Exaltando o Senhor, dançando, se alegrando no Senhor, pulando de alegria no Senhor. Ele até falou, eu estava me alegrando, eu estava pulando e ainda vou me humilhar mais ainda diante do Senhor, sabe? Então, mulher também você tem que ser sábia no lar, sábia nas palavras, né? Meça as palavras, né? Na hora de corrigir ou de falar algo para o seu marido, meça as palavras, como é que eu vou falar? Né? Tem que falar de forma respeitosa, assim como Sara foi com Abraão falar da Agar, da escrava lá, que Abraão, olha, é contigo e com ela, resolva, dê autoridade para Sara resolver. Né? Seja sábia ao falar, levar alguma coisa para o seu marido, esteja sendo aperfeiçoada, amém? O homem tem que tratar a mulher com dignidade, né? Um ponto importante para isso é a oração do casal. O casal tem que criar um hábito de orar junto. Isso é muito importante.
O casal tem que orar junto. Se não for todo dia, dia sim, dia não. Se for todo dia, não tenho muito tempo. Ore 5 minutos com a sua esposa, 10, mas crie esse hábito de estar orando junto. Porque a palavra diz que se 2 concordarem, será ligado. Tu e tua mulher já são 2. Então, vocês concordando no lar, concordando com a bênção do Senhor no lar de vocês, ligando as coisas. Então, ore junto com a sua mulher, ore em língua junto com a sua mulher. Eu lembro que no começo, quando nós recebemos essa instrução, ficava meio assim de orar em línguas. A gente já tinha meio vergonha de orar em línguas. Aí ficava um orando para o outro assim, começava, agora é hora de orar em línguas, né? Orar um pouquinho, aí tá, começa aí. Né? A gente fica, mas a gente vê que isso é uma artimanha. Nós temos que renovar a nossa mente, porque às vezes isso é uma artimanha de Satanás para bloquear as coisas no seu lar, porque a oração em língua ela destrava coisas. Amém? Você crê? Então, isso era um sofisma. Então, depois que a gente começou a exercitar, a praticar, ficou mais leve, ficou mais fácil. E como Deus tem sido bom, como as nossas orações têm sido respondidas, como as nossas orações a gente sente a presença de Deus, que o Espírito revela coisas no meu coração, revela para o dela, como tem sido bom esse ajuste. Então, eu incentivo marido, mulher, façam esse compromisso de orarem juntos, né? Aleluia! Glória a Deus! E marido tem atenção com a sua mulher, num ponto também assim, né? Às vezes o homem, depois de casado, ele coloca, às vezes, outras prioridades em relação a fazer uso do dinheiro, né? Olhe para a sua mulher também, às vezes você só reclama. Olhe para a sua mulher, vê se ela está, às vezes ela está falando de um botox, de um negócio assim, entendeu? Você vai lá, sacrifica aquele novo iPhone, aquele outro plano e abençoa, deixa ela no grau, você tem que cuidar, a sua mulher quando entrar assim, ó, tem que ser aquela, amém? Você tem que cuidar, e as mulheres também escutem o seu marido, às vezes não vão fazer também loucura, né, porque tem muita gente, assim, igual aí hoje em dia, né, as pessoas com um pouco mais de idade, você olha assim, o rosto parece que é em linha a fabricação, é parecida, né? Mesma boca, mesmo isso, mesmo aquilo, aí, né? Escutem os seus maridos, né? O marido fala, não, meu amor, tá bom, não fica, porque já pensou, você passou 20, eu falo isso com a minha, irmãos, eu estou falando isso porque eu falo isso com a minha, né? Eu falo às vezes, amor, eu estou acostumada a beijar a sua boca aí há 22 anos, já pensou se tu bota um negócio, fica, aí quando eu for fechar o olho, eu vou pensar que eu estou beijando uma mulher diferente, estou 20 anos, sangue de Jesus, né? Então, tem que ter também esse equilíbrio na mulher, né? Então, mulher, escute o seu marido. Marido, vá lá, invista na sua mulher, dê um upgrade lá, né? Vê que está precisando, dê um upgrade, né? Trate ela bem, com honra. E mulher também, escute o seu marido. Se ele falar, não, meu amor, tá ótimo assim, não mexe aí que vai piorar, né? Vai ficar difícil. Amém, mulheres? Amém, homens? Amém? Invista na sua mulher, cuide da sua mulher, né? Ela gosta de sapato, compra sapato para ela, não é centopeia que tem 30, mas compra sapato, é sapato que ela gosta, dê sapato para ela, né? A gente não liga, pode ter um sapato, só compra outro com outro, mas a mulher gosta de sapato, compra sapato. Vai dizer, você tem quantos pés? Tem 10 pés para ter 10 pés? Não, mas ela não gosta. Satisfaça a sua mulher, né? Aleluia, glória a Deus. As maiores necessidades do homem no casamento, né? Respeito, lealdade. Deus constitui o homem como cabeça do lar, mas ele não pode desempenhar bem seu papel de líder se não houver o reconhecimento da sua autoridade. Então, mulheres, reconheçam a autoridade do seu marido, né? Reconheçam quando você está querendo uma coisa, caminhando para um lugar, para uma ideia, um objetivo, e seu marido falar, só faço isso se Deus falar comigo. Não falou, não vou fazer. Mulheres, respeitem a autoridade. Se ele falou isso, glória a Deus, ora para o papai. Não é teu papai também? Pai, fala com ele. Se falar, eu tenho certeza que o homem de Deus vai lá e vai fazer na mesma hora. Mas se não falar, ele não vai fazer. Então, respeite e seja submissa nesses assuntos.
onde o seu marido que é capaz de tomar a decisão. Amém? Eu vou pular essa daqui. Reconhecimento no valor. Não tem criança não, né? Sexo, o cara precisa, né? Sexo, o homem precisa, né? Às vezes, eu gostei de um conceito que eu ouvi uma vez. Quem gosta de futebol? Aí os homens, todo mundo levantou. Aí o rapaz deu uma... Olha, meu irmão, assim como tem no futebol, não tem aquela pelada? Aquela pelada, aquele jogo. E tem o clássico. Tem a pelada. Assim deve ser também com a mulher, com o seu marido. Né? O homem precisa da mulher, precisa do afeto. Às vezes o homem está com a cabeça, mas ele já joga aquilo ali e esquece todos os problemas e tudo, ele está olhando a mulher dele. Pronto, ele não lembra de trabalho, não lembra de compromisso que tem que fazer peça, não lembra de nada, ele está olhando a mulher dele, ele precisa daquele momento, é uma necessidade. A mulher já funciona diferente, homens também sejam atentos a isso, a mulher funciona diferente. Você tem intenção, às vezes você começa a pensar, não, hoje eu acho que eu... Aí você começa de manhã fazendo alguma coisa, né? Vai lavar o prato, às vezes a gente não pensa, mas se você falar, hoje eu estou afim dela, né? De manhã lava prato, faz... A mulher é carinho, a mulher é atenção, né? Dá um buquê de rosas, faz alguma coisa, lava prato. Estou lavando prato lá em casa direto, irmão. Quarta-feira, a funcionária vai embora, fica só a gente. Quem lava prato sou eu, né? Mas não estou mal intencionado. Às vezes eu lavo por crédito, tá entendendo? Né? Não é eu estou mal intencionado naquele dia, mas faça alguma coisa em casa também, marido. Olha, não cai a mão lavar um prato. Não, mas eu não gosto de lavar prato. Eu não gosto de fazer isso. Pô, eu também não gosto de lavar prato, não. Né? Mas eu faço, por amor a ela. Olha, não, vai, meu amor, sobe, deixa aqui, eu lavo os pratos e tudo. Fica tranquila, leva só as crianças lá para cima. Eu não gosto, mas eu faço por amor a ela, né? Por honrar ela, né? Saber porque ela vai fazer lá. Não, eu faço, deixa comigo, pode ir. Amém? Glória a Deus. Ei, irmão, não tinha mais coisa aqui, mas o meu tempo já está. Eu não expus a minha mulher aqui, ela estava de olho, eu estava olhando só um pouco. Depois eu vou ter um gabinete em casa aí. Né? Ixi. Amém, irmão. Agradeço a oportunidade e vamos orar, né? Pai, eu te agradeço, Senhor, por a oportunidade, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra, Pai, que ela nos ensina. Obrigado por aquilo, Pai, que o Senhor me ensinou através desse estudo, através da relação do esposo, da mulher, Pai. Eu te dou graças, Pai, por uma igreja consciente, Pai. Eu te dou graças por homens, Pai, segundo o Teu coração. Homens, Pai, dispostos a se sacrificarem, Pai, por amor às suas esposas. Porque a Tua palavra diz, Pai, que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, lavando ela pela palavra, Pai, para que ela se apresentasse sem culpa, sem pecado, sem nenhuma rusga, Pai. Obrigado, Senhor, por esse entendimento a cada dia chegando mais nas nossas mentes, Pai. E homens, Pai, segundo o Teu coração, homens, Pai, de família, homens do lar, Pai, cientes, Pai, do seu papel em casa. Obrigado por mulheres, Pai, sábias, aquelas mulheres que edificam bem o seu lar, que dão a devida atenção ao seu marido, aos seus filhos, Pai. Aquela mulher bem-aventurada, Pai, que nem a Tua palavra diz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Todos de casa hoje, não temos nenhum visitante. Ainda bem que eu não passei essa vergonha. Aleluia.